Primeira coisa, pessoal, é a parte da segmentação. O que é a segmentação, né? É a gente conseguir direcionar nossos esforços para as pessoas certas. Tem um grande problema hoje que os restaurantes têm e que muitas vezes eles nem sabem que tem, né? Que é o seguinte, o cliente vai lá no seu restaurante, senta, consome um prato, vai embora e a gente não sabe quem ele é. Olha que doideira. Então, se você quiser se comunicar com ele no dia seguinte para falar que vai ter uma programação musical, um novo prato, sei lá, um almoço executivo ou qualquer outra coisa, a gente não consegue falar com ele. A gente não consegue saber quem ele é. Então, como é que o marketing faz quando você contrata uma agência, tá? Ele fica tirando para todo lado, ele fica investindo dinheiro aleatoriamente, sem saber quem é a pessoa que está ali, que é a pessoa que tem mais chance, mais propensão de voltar a consumir ele de você, né? Então você acaba gastando dinheiro e você tem pouco resultado. Esse é um padrão de mercado, tá? Por causa, principalmente da segmentação, que eu acho que é dos 5 pilares ali do método, ele é o da base, ele é o fundamento que a gente precisa mais focar para poder entender quem é o cliente. Então, a segmentação, ela é a gente basicamente identificar quem são essas pessoas para poder depois usar esses dados. Então, quais são os dados que a gente precisa captar? Principalmente e-mail, telefone, o CPF também, data de aniversário, são dados assim que para a gente seria interessante. A gente pode ter também o carimbo digital. Então, por exemplo, na plataforma Cardápio Web, você consegue implementar, né, formas de fazer esse carimbo digital. Quando eu falo carimbo digital, é uma forma de... Eu dei esse nome aqui, eu nem sei se isso existia, sabe, Glauco? Então, mas para as pessoas entenderem que quando você acessa ali o cardápio, quando você, enfim, principalmente quando você acessa o cardápio, você passa a ser carimbado digitalmente, de modo que a gente consiga rastrear a pessoa que abriu ali aquele cardápio. É como se fosse mais ou menos você, quando vai pesquisar uma passagem de avião, e depois aquela passagem de avião começa a te perseguir ali, né, na sua navegação. Então, a gente pode também, dessa forma, segmentar as pessoas, porque a gente identifica quem está abrindo aquele cardápio, né? Aí vem outro pilar, pessoal, que eu falei da parte de segmentação, que é o S, né, do método Scope, são as iniciais de cada uma das letras ali, e tem a parte de conteúdo. O conteúdo eu já falei um pouquinho para vocês, né, mas o conteúdo, pessoal, não adianta a gente só ficar postando foto ali, como eu falei para vocês, e vídeo no Instagram, né? Nos anúncios patrocinados, a gente consegue, de fato, dar um direcionamento para esse conteúdo. Só que a gente precisa ter um conteúdo apropriado para isso, porque não é um conteúdo aleatório, tá? Não é um conteúdo aleatório. Não adianta só pegar qualquer post ali e impulsionar. E aí eu não vou entrar na parte técnica, mas a gente geralmente faz um funil em que o conteúdo mais que vai ser entregue para uma pessoa que não conhece o restaurante é diferente do conteúdo de uma pessoa que já conhece. Então tem formas, né, de conteúdos diferentes ali. E basicamente a gente tem que fazer um mix. Eu gosto muito de falar que não adianta um tipo de conteúdo só, que eu estou listando alguns, então você pode ter fotos e vídeos profissionais, fotos e vídeos caseiros, que funcionam muito bem. Quando eu falo caseiro, é aqueles vídeos com o celular na mão mesmo, vídeo amador ali que você pode ter gente fazendo ali do seu próprio time, ou às vezes você mesmo, ou às vezes você contrata alguém para ficar com o celular na mão ali, visitando o seu restaurante. Então, assim, esses vídeos caseiros hoje, eles funcionam muito bem. Você pode fazer ações com influenciadores, e aí o que eu faço, tá? Eu prefiro trabalhar com micro-influenciadores, que são aquelas pessoas que vão no seu restaurante, vão fazer um vídeo narrado, mostrando ali a experiência, falar, pô, fui lá, conheci o restaurante, comi o prato tal, lá, pô, é legal porque é pet friendly, tem uma varanda bacana e tal, e ela narra e mostra a sua operação. E aí, esse vídeo, pessoal, ele tem muita relevância para mim, porque ele acaba virando um conteúdo. Eu não necessariamente preciso usar a audiência dessa pessoa, porque a audiência dela é pequena. Mas qual que é a grande utilidade dela ir lá? Primeiro que ela é uma pessoa relativamente barata, porque às vezes a gente consegue levar ela lá só dando uma cortesia, um consumo, né? Mas ela gera esse conteúdo pra gente, que é um conteúdo muito importante. E eu gosto muito de ter outras pessoas falando do nosso restaurante, porque é melhor os outros falando da gente do que a gente falando de nós mesmos. E a gente vem para o P de posicionamento, que ele também tem uma importância absurda, tá? E que vejo que muitos donos de restaurantes estão deixando isso aqui um pouco de lado. Quando eu falo de posicionamento, pessoal, tem 3 plataformas que basicamente substituíram o site dos restaurantes, que é o Google Meu Negócio, o Instagram e o TripAdvisor para operações que são mais premium ou que são mais turísticas, né? Então, hoje, por exemplo, nos nossos clientes, a gente nem pede mais que o cliente tenha site, porque o site ele perdeu um pouco a relevância.
né? Então a gente tem que olhar muito para essas 3 plataformas aqui, com muito carinho, e tomar conta dessas plataformas de fato. E o E de estratégia, que é o último pilar ali dessa nossa metodologia, é o que eu falei para vocês, a gente tem que entender o negócio como um todo. Quando eu falo de captação de dados, pessoal, eu não estou falando nem de marketing digital, olha que doideira. Às vezes, pessoal, captar o dado ali no caixa usando uma plataforma de fidelidade. Pode ser, sei lá, Fidelize, que é uma parceira nossa. Ou a própria. O Glauton também tem uma plataforma, tem fidelidade na plataforma de vocês, né? Então você tem que ter uma plataforma, pessoal, que capta o dado. Então, não estou nem falando de marketing digital ainda. Estou falando de você estar ali dentro da sua operação, ajustando essas coisas. Quando eu falei aqui, por exemplo, de captar mais avaliação para o Google Meu Negócio, estou falando de um cartãozinho físico, que o garçom tem que ir lá, né? Então, a gente tem que entender o negócio como um todo, não é só o digital, né? A questão do investimento de marketing também. Às vezes a gente está concentrando investimento em coisas que não são tão... que não dão resultado como o marketing digital. Então, eu fico vendo restaurantes que focam ainda hoje em rádio, TV, às vezes até jornal. Então, assim, são coisas que, cara, a gente sabe que não tem mais tanto retorno. Então, tem que avaliar isso, né? Aquilo que eu já falei para vocês, a gente tem que ter várias ações rodando de forma simultânea. Não adianta só focar no happy hour, só no executivo. Tem que ter 10, 15. Hoje, quando a gente assume uma operação aqui, pessoal, a gente mapeia as principais ofertas e roda todas elas de forma simultânea para públicos específicos, para momentos específicos, com conteúdo específico. Porque senão, é aquela história. A gente fica tirando para todo lado e não adianta. Então não adianta só ficar focando também só no happy hour, só no executivo. A gente tem que ter vários clientes vindo de todos os lados possíveis, né? E como eu falei para vocês, não é só apertar o botão e postar foto, definitivamente, né? O marketing é muito mais do que isso, tem que ter estratégia por trás, né?